Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Luiz, e o relato que vou contar para vocês ocorreu com meu avô. Ele sempre contava essa história quando eu era criança, e mesmo assustado, eu gostava muito de ouvir. E espero que todos vocês gostem. Para uma melhor compreensão, eu vou contar do ponto de vista dele. Meu nome é José. Quando eu era criança, morava no interior do estado do Maranhão. Esse ocorrido aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos, e eu lembro como se fosse ontem. Naquele tempo, as coisas não estavam muito boas lá em casa. A comida estava escassa, para dizer a verdade. Meu pai tinha feito uma roça, mas com a falta de chuva, nada nasceu. As caças também não estavam boas. Vez ou outra ele pegava alguma coisa, mas a nossa família era grande. Eram meu pai, minha mãe, eu, meu irmão mais velho e mais 2 irmãos menores. Era preciso de muita comida para alimentar esse povo todo. E mesmo com a perseverança do meu pai, nada ia para frente naquelas terras. A situação estava ruim, tanto que minha mãe conversou com meu pai, e já não era hora de sair dali. Meu pai não queria abrir mão da sua terrinha que conseguiu com tanto esforço, mas se não fizesse isso, sua família ia sofrer ainda mais. Então eles decidiram que íamos nos mudar para perto da cidade. Mas como naquela época era bem diferente de hoje, a comunicação era escassa e o transporte então era algo bem mais difícil. Meu pai viajou até a cidade e passou poucos dias fora. Quando retornou, disse que dentro de alguns dias um conhecido viria buscar nossa mudança. Mas nem tudo ia caber na caminhonete de seu amigo. Alguns de nós íamos ter que ficar para trás. Tínhamos uma carroça e um jumentinho, e meu pai não queria deixar o animal, e nem as poucas criações que ainda tínhamos. Na verdade, nossa mudança seria para as terras do meu tio, que era próximo da capital, mas ainda era zona rural. Todos estavam tristes em deixar a nossa casa para trás, mas essa mudança era necessária para conseguir algo melhor para a gente. Bem, chegou o dia da mudança e eles colocaram o que tinha na caminhonete, e logo ficou cheia. Meu pai deu a ordem para minha mãe ir com meus irmãos mais novos no carro, e ele, junto comigo e meu irmão mais velho, íamos de carroça com o jumentinho, levando mais 2 patos e 4 galinhas, e mais algumas coisas menores. A minha mãe ainda sugeriu que eu e meu irmão podíamos ir sozinhos, mas o meu pai se recusou, dizendo que essas estradas são muito perigosas à noite. A viagem de carroça ia durar uns 3 dias, com o jumentinho, e depois disso todos iam se encontrar de novo. Após isso, nos despedimos e nossa mãe foi embora. Na madrugada do dia seguinte, meu pai nos acordou para arrumarmos o restante das coisas. Ele pegou sua espingarda e cartuchos e colocou atrás da carroça. Pegou as rédeas do jumentinho e seguimos a estrada de terra. De um lado da estrada tinha só mata, e do outro os pastos das fazendas. Fazíamos pequenas pausas para descansar, embaixo de alguma árvore, e meu pai procurou um lugar limpo na beira da estrada para a gente pernoitar. Amarrou o jumento e logo fez uma fogueira. Jogamos uma lona no chão para poder deitar. Jantamos e fomos dormir.
Eu peguei logo no sono, pois estava muito cansado. Mas, de madrugada, acordei com um barulho. O jumento puxava a árvore que estava amarrado. A fogueira já estava quase apagando, mas eu vi a silhueta do meu pai, que já estava de pé. Então, perguntei baixinho o que estava acontecendo, e meu pai só disse para eu calar a boca, e eu obedeci. O jumento parecia estar assustado e fazia muito esforço para se soltar. Meu pai, então, tentou acalmar o bicho, e mais longe, dava de escutar uns estalos dentro do mato. Esses estalos era como se fosse uma pessoa pisando no mato seco. Mas, depois de algum tempo, esses barulhos foram se afastando, e as coisas se acalmaram. Eu dormi, e no outro dia, perguntei ao meu pai se alguma coisa tinha acontecido. Meu pai disse que talvez o jumento tivesse sentido algum animal selvagem dentro da mata, e talvez por isso tenha ficado tão agitado. Na segunda noite que acampamos, felizmente foi tudo tranquilo, mas meu pai não dormia. Quando eu acordava no meio da noite, via que ele manteve a fogueira acesa e estava escorado em uma árvore, segurando sua espingarda, e estava muito sério. Eu pensei em perguntar o porquê de ele estar daquele jeito, mas fiquei com medo de ele me brigar. Ainda mesmo de madrugada, antes de amanhecer, nós já estávamos na estrada. Parecia que o meu pai estava com muita pressa e queria chegar logo, e não paramos nem para descansar. Eu conversei com meu irmão mais velho e perguntei por que não parávamos, e o meu irmão então cochichou no meu ouvido. O papai viu um negócio feio ontem à noite, e ele me falou para a gente chegar o mais rápido possível, já que ele não sabia o que era. Meu pai então olhou para a gente com uma cara feia e deu de entender que meu irmão não tinha permissão para me contar aquilo. Mas aí já era tarde. Curioso, insisti com meu pai, até que com tanta teimosia nossa, ele resolveu falar. Ele disse que viu um vulto grande nos observando de dentro da mata. Era um bicho porque os olhos refletiam a luz da lua, e isso é típico de animal que enxerga no escuro. Aquilo nos cercou de longe, mas ao mesmo tempo era muito silencioso. E lembramos que na primeira noite escutamos barulhos na mata, mas agora aquilo não queria ser notado. E eu perguntei para o meu pai se era onça ou alguma outra coisa. Meu pai disse que pelo tamanho não era um bicho comum, estava mais com cara de assombração. Nessa hora eu fiquei com muito medo e decidi ficar calado. Mas com a chegada da noite já era o terceiro dia de viagem, e enquanto escurecia, meu pai ficava cada vez mais sério. Mas tínhamos que procurar um lugar para acampar. O cansaço era grande. Pegamos muito sol e poeira na cara. O meu pai amarrou o jumento e sentou perto de mim e do meu irmão, com a espingarda na mão e já carregada. Eu dormi e não sei o que aconteceu depois, mas acordei com um barulho ensurdecedor. Acordei assustado e olhei para o meu pai, e o bico da espingarda dele ainda fumaçava. Ele olhava para o outro lado da estrada, na direção do mato. Eu levantei assustado, e meu irmão já estava acordado também. O meu pai mandou irmos para a carroça, pois a viagem ia continuar de noite mesmo. Mas, nessa hora, escutamos um esturro feio, lá para dentro da mata. E com certeza, foi nisso que o meu pai atirou. Meu pai mirava constantemente, mas recarregou a espingarda, que era velha e só pegava um tiro de cada vez. Daí, eu vi quando algo grande se moveu dentro do mato. O vento bateu no sentido contrário de onde aquilo estava e veio em nossa direção. Sentimos um fedor forte de cachorro molhado,
e era horrível. Aquela coisa se levantou e ficou de pé no meio do mato. E meu pai tinha razão. Era um bicho grande e muito alto. Facilmente, aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Ele era bem maior que meu pai, que tinha 1,90. E meu pai continuou mirando e falou baixinho: "Se esse miserável vier pra cá, eu passo fogo nele, mas estou com pouca munição." Os dois ficaram se encarando. O bicho encarava meu pai, e parecia que eu e meu irmão nem estávamos ali. Quando o bicho se moveu em direção à estrada, meu pai não deu tempo e atirou na direção dele. O coice da espingarda jogou meu pai um pouco para trás, e aquilo deu um grito muito feio dentro do mato. Daí, ele correu, atravessou a estrada e veio para o lado que a gente estava, e ficou um pouco atrás do jumentinho. Escutávamos o bicho rolando e gritando, e meu pai dando a ordem para a gente ficar atrás dele. Ele recarregava rápido sua espingarda, e o bicho ficou cercando a gente, atravessando de um lado para o outro da estrada, e meu pai sempre seguindo ele com os olhos. Gente, passamos a madrugada inteira encurralados por aquele bicho, e teve uma hora em que ele partiu para cima da gente, sem medo nenhum. Mas o meu pai atirou, e infelizmente errou o tiro. O bicho ficou de pé no meio da estrada, gritando, como se estivesse comemorando, e meu pai estava com medo, mas precisava nos proteger. O velho pegou uma tocha da fogueira e ficou balançando de um lado para o outro, na direção do bicho, e ficou tentando afastar aquilo. Quando o bicho tentava se aproximar, o meu pai balançava ainda mais, e o bicho se afastava um pouco, com medo do fogo. Meu pai disse para o meu irmão recarregar a arma, mas aquela coisa insistia em partir para cima da gente. Meu pai ficou naquela peleja tentando afastar aquilo de qualquer jeito, e meu irmão, mesmo com medo, conseguiu recarregar a espingarda. Quando o bicho tentou se alvoroçar de novo, meu pai rapidamente pegou a arma, e daí veio um tiro certeiro. Dessa vez, meu pai acertou perto do pescoço. Estava um luar bem claro, e deu de ver quando o sangue jorrou. O bicho botou a mão em cima do ferimento e correu na direção oposta. O meu pai, mais uma vez, recarregou a arma e deu mais um tiro. Só dava de escutar o barulho daquilo correndo no mato seco, se distanciando da gente, e um grito feio soou na noite. Depois disso, veio o silêncio, e meu pai deu a ordem para subirmos na carroça, e alvoroçou o jumento, para correr o mais rápido que dava. Deixamos aquele bicho para trás, e não sabemos se aquilo ainda nos seguiu, mas não paramos em nenhum momento. E quando o dia já estava claro, foi que demos uma pequena pausa. Mas no final da tarde, chegamos aonde devíamos, e nossa mãe já estava à nossa espera. O meu pai deu a ordem para não falarmos nada sobre o que tinha acontecido, e que com calma depois contaríamos tudo para ela. Daí, de noite com calma, o meu pai nos reuniu e contou para minha mãe que tinha dado de cara com um lobisomem e que ficou feliz de estar com a gente para poder nos defender. A minha mãe disse que meu pai era um homem azarado, pois essa já era a segunda vez em sua vida que ele se encontrava com um lobisomem. Mas isso fica para uma outra história. Bem, gente, esse foi o relato do meu avô, quando se deparou com esse terrível lobisomem. E espero que todos os ouvintes tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus
e tchau.